A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 6 do terceiro trimestre do ano de 2022, que tem por título A Sutileza das Ideologias Contrárias à Família. A família é um projeto especial de Deus. E todos nós sabemos que o inimigo, ele luta de todas as formas para destruir a família, para destruir o lar, por um contra o outro, separação. Porque ele sabe que uma igreja forte tem uma família forte, estruturada. Uma família que não é estruturada, certamente é uma igreja fraca, dá trabalho para os obreiros. O nosso texto áureo, que se encontra em Gênesis 2:18, nos diz: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. O desejo de Deus é que o homem e a mulher se juntem, casem, fazem uma família, constroem uma família e una-se para servir ao bem do Senhor, para servir junto com os filhos, quando pode ter, servir ao Senhor fielmente. Uma família que construa uma família estruturada. A verdade prática, dentre os muitos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta, estão aqueles de natureza ideológica que planejam destruir a família. A família construída por Deus, o projeto de Deus, a família é um homem, uma mulher e os filhos, quando se pode ter filhos, né? A nossa família é o bem maior que Deus nos deu. Por isso nós temos que lutar em oração e em jejum para que nossa família não seja destruída pelo inimigo. Que o inimigo, ele luta de todas as formas para a destruição dessa família. Brigas entre esposo com esposa, briga entre filho com os pais, pais com os filhos. Mas o desejo de Deus é que a família seja unida no amor de Deus. A família é um projeto de Deus e que há valores fundamentais sobre as quais ela está edificada. Quando consultado pelos fariseus sobre a questão do divórcio, Jesus respondeu: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Ao dizer que ninguém separasse o que Deus havia juntado, nosso Senhor se referia à constituição familiar. E mais com essa fala, Jesus reconheceu que a família é uma instituição divina. Foi Deus e não o homem que a criou. Foi Deus quem criou a família. Esse fato mostra a importância que a família tem no projeto de Deus para a humanidade. Ora, ele tem um projeto para a humanidade e nele Deus inclui a família. Ele tem um plano para a igreja e nele também inclui a família. Uma família bem estruturada, onde os filhos respeitam os pais, onde os pais respeitam os filhos, o esposo respeita a esposa respeita o homem. Não dá trabalho para a sociedade. É uma família que cresce, tanto materialmente como espiritualmente, sem dar trabalho para a igreja, sem dar trabalho para a sociedade. A célula máter da sociedade é a família.
No contexto social, a família é a primeira instituição a ser estabelecida, como está em Gênesis 2:24. Ela é a célula máter da sociedade, ou seja, na base da sociedade está a família. Uma família estruturada, uma família unida, uma família obediente, uma família que os membros se respeitam mutuamente. Ela não dá trabalho para a sociedade. Ou seja, na base da sociedade está a família. Na verdade, não poderia haver sociedade ou vida social sem a existência de uma família. Esse fato é de suma importância para interpretar corretamente qualquer fenômeno social. Não há dúvida de que a desagregação da família moderna está no topo dos principais problemas sociais ora presenciados. No contexto do Novo Testamento, o casamento é monogâmico. Mulher, um homem. O homem, apenas uma mulher. Isto é, o indivíduo só pode ter um cônjuge. A poligamia era muito praticada no mundo antigo, inclusive no contexto do Antigo Testamento. O homem tinha mais de uma mulher, inclusive no Antigo Testamento. Contudo, no Novo Testamento, o princípio da monogamia não era apenas ensinado, mas, sobretudo, exigido, como está em 1 Timóteo 3:2. A poligamia, portanto, deve ser rejeitada como uma forma distorcida e pervertida da construção familiar. Não existe uma família bem estruturada, uma família feliz, sendo que o homem ou a mulher seja polígamo, né? Tenha uma outra companhia. Da mesma forma, o casamento bíblico é heterossexual. O homem casa com mulher, a mulher casa com homem. Isto é constituído por um homem e uma mulher. Quando Deus criou o primeiro casal, o chamou de macho e fêmea. Casal, homem e uma mulher. Por isso, Jesus diz que Deus criou homem e mulher. Mateus 19:4. Isso mostra que o gênero é baseado no sexo biológico. Não há um terceiro sexo. Biblicamente, o casamento deve e precisa ser heterossexual, constituído por um macho e uma fêmea, um homem e uma mulher. É o que a palavra de Deus nos ensina. O casamento indissolúvel e confessional. Outro princípio do casamento bíblico é que ele é indissolúvel. Jesus diz que o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus 19:6. O casamento bíblico é feito para durar, que somente a morte pode separar. Já foi dito nesse trimestre, já estudamos, que Jesus reconheceu a cláusula de exceção, que é o adultério, como um acontecimento que pode pôr fim ao casamento. Mateus 19:9. Nesse caso ainda, há a possibilidade do perdão por parte do cônjuge traído, o que faz com que o casamento não seja dissolvido. Há ainda a questão do abandono por parte do não crente,
quando uma pessoa crente casa com não crente. Se o não crente abandona, a outra parte abandonada pode se casar, biblicamente falando. Nesses casos, que segundo o apóstolo Paulo, deixaria o cônjuge abandonado, não sujeito à servidão. Estaria pronto, liberto para um outro relacionamento, um outro casamento. 1 Coríntios 7,15. Contudo, deve-se observar que essas são exceções e não a regra. Ainda outro princípio importante para considerar no contexto do casamento cristão é a questão da confessionalidade. A Escritura preceitua que não deve haver união entre o crente e o incrédulo. 2 Coríntios 6,14. Quando há uma união entre um cristão e uma pessoa incrédula que não crê em Deus, é difícil dar certo. Só Jesus na causa. Porque um caminha para um lado e o outro caminha para o outro. É difícil, mas quando isso acontece, o cristão, ele pode lutar, ele tem que lutar com jejum, oração, para que o Senhor possa salvar o não crente. Mas é bom que cristão case com cristão, que tenha o mesmo pensamento, que siga o mesmo caminho, para evitar muita confusão, muito sofrimento. Mas infelizmente a desobediência está aí. Muitos deixam de estudar a Bíblia, de seguir fiel à palavra de Deus. A desobediência, infelizmente, muitos jovens estão sendo desobedientes aos pastores, aos pais, e pagam um preço muito alto por isso. A Bíblia, ela é o guia, que nos ensina a palavra, que nos ensina o caminho em que podemos seguir para ter uma vida vitoriosa. A vida do cristão é uma vida de luta, de peleja, mas Deus está conosco. Nós cremos que Deus está conosco, está lutando por nós, que a nossa peleja, Deus está conosco e no finalzinho nós teremos vitória. Nós aguardamos vitória, porque o nosso Deus, Ele vê tudo que se passa ao nosso redor, tudo que se passa na nossa vida, todas as flechas que são lançadas para nós, pelos nossos inimigos. Deus está conosco, nos protegendo. E é essa confiança, essa crença no Deus que nós servimos, é que nos mantém de pé, que nos mantém esperançosos, que a luta passa e a vitória chega. Deus está conosco. Não há luta sem vitória. O cristão tem o Senhor ao seu lado, que peleja por nós. Glória a Deus. Casamento entre pessoas do mesmo sexo. Em maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a união homoafetiva como núcleo familiar, como qualquer outro. Isso porque não havia e nem há uma lei aprovada no Congresso Nacional que legisle sobre esse assunto. A partir do entendimento firmado pelo STF,
em maio de 2011, o Superior Tribunal de Justiça determinou, em outubro daquele ano, que o mesmo reconhecimento se aplicava para os casamentos. Para evitar falta de reconhecimento nos cartórios, o Conselho Nacional de Justiça publicou uma resolução em que regulamentava os trâmites e proibia os cartórios de recusar a celebração de casamento civil e a conversão da união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo. Essa nova configuração familiar dada pela justiça brasileira provocou reações entre os cristãos, principalmente os evangélicos. Ora, entendemos que a família é formada por um homem e uma mulher, conforme definida na Bíblia. É o que a Bíblia nos ensina. E não entre duas pessoas do mesmo sexo, ou seja, casamento homem com homem ou mulher com mulher. Não é isso que a Bíblia nos ensina. O próprio Jesus afirmou que no princípio Deus criou o macho e criou a fêmea. Sexualidade não binária. Uma pessoa não binária é aquela que não se percebe como pertencendo a um único gênero. Ou seja, não percebe se é homem ou se é mulher. Nesse aspecto, ela acredita que a expressão do gênero não se limita ao sexo masculino e feminino. Essa pessoa é genderqueer. Assim, uma pessoa não binária pode achar que não é homem ou pode achar que não é mulher. Nesse caso, teria uma ausência de gênero. Ou ainda pode achar que é as duas coisas ao mesmo tempo. Isto é, que é homem, que é mulher ao mesmo tempo. Isso significa que mesmo tendo o órgão genital de determinado sexo, não se reconhece dentro desse gênero. Ou seja, uma mulher que tem o órgão genital de mulher, o corpo de mulher, tudo de mulher, ela não se reconhece como uma verdadeira mulher dentro desse corpo. Ou vice-versa. Evidentemente que isso contradiz a forma de expressão da sexualidade, conforme revelada na Bíblia Sagrada. É também uma negação das leis biológicas que definem o sexo masculino e feminino. O papel dos pais. Os pais têm um papel preponderante na base da formação familiar. Isso significa dizer que os pais têm a missão de transmitir valores para os seus filhos. A educação dos filhos, portanto, deve tomar como princípios os valores ensinados pela palavra de Deus, que é a Bíblia. Os pais, eles têm essa missão de ensinar os filhos a palavra de Deus, de ensinar os filhos o caminho certo. É a missão dos pais. Dar bom exemplo para os filhos. Ser um exemplo de um cristão, de um servo do Senhor. Aquele que não vai contra as normas da igreja, as normas da Bíblia. A crise atual da família é uma crise de valores, onde há desestruturação familiar, a ausência de valores predomina.
Nesse aspecto, de alguma forma, os pais falharam em transmitir ou incutir na formação dos filhos aquilo que os definiria como verdadeiros cidadãos dos céus. Além de ensinar aos filhos, os pais, eles têm que praticar aquilo que ensina. Dar um bom exemplo aos filhos. Um exemplo de um servo fiel, de uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra. Os pais, eles são o exemplo do filho, eles dão o exemplo. E os filhos vê os pais como reflexo na vida deles. Todos os pais compromissados com a família e a sociedade na qual vivem têm o dever moral de dar a conhecer a seus filhos o que Deus estabeleceu como modelo para a família cristã. Ensinando a palavra do Senhor e praticando. Os filhos precisam ver um bom testemunho nos pais. O papel da igreja. Alguém já disse que famílias fortes, estruturadas, fazem igrejas fortes. Contudo, o inverso também reflete a verdade. Igrejas fortes fazem famílias igualmente fortes. Na verdade, a igreja é uma extensão familiar, bem mais ampla, já que é constituída por várias famílias. É uma entidade terapêutica, onde a família pode ser curada. É missão da igreja também curar uma sociedade doente. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Por outro lado, uma igreja doente, não acolhedora e distante da sociedade, não está cumprindo a missão para a qual foi chamada. É preciso atenção para isso. Uma família cristã sadia tem na igreja uma forte base espiritual. A igreja faz parte de sua vida. Isso significa que uma família forte faz parte ativamente da igreja. Evidentemente que os filhos devem ser criados nesse contexto onde os valores cristãos são transmitidos. Os deveres da família cristã. Em sua epístola aos Efésios, Paulo trata dos deveres dos maridos, das esposas e também dos filhos. Como fundamento para esses deveres, o apóstolo estabelece a regra da sujeição mútua. Nem o marido é sem a mulher e nem a mulher é sem o marido. No contexto do texto bíblico, as mulheres recebem a incumbência de serem submissas aos esposos. Os maridos são exortados a amar suas mulheres do mesmo modo como Cristo amou a igreja. Os filhos são orientados a obedecer e a honrar pai e mãe. Então a Bíblia, ela ensina como cada um se comportar diante de todas as dificuldades, cada um se comportar com o outro, e se cada um ser obediente, praticar o que aprende, gente, a família será uma família forte, uma família unida, uma família estruturada. Infelizmente, muitos deixam se levar. O inimigo
encontra uma brecha na vida de um e aí usa para destruir a união familiar. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós, que nós possamos a cada dia ler a Bíblia, meditar, estudar e principalmente praticar. Que não adianta só a gente ler e estudar, se na prática nós não fazemos aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina tudo o que nós precisamos, todo problema que estamos enfrentando. A Bíblia Sagrada, ela nos ensina como nos comportar em tal situação. Basta a gente parar e meditar na palavra. Uma família cristã que observa esses princípios vive em harmonia. E as deliberações são tomadas de comum acordo entre o marido e a mulher, cabendo a decisão final à cabeça do lar. Não obstante, as decisões do âmbito do lar têm como pressuposto o amor e não a arbitrariedade ou autoritarismo. Quando o amor está na família, reina na família, é mais fácil a família seguir firme, forte. Onde há amor, onde há respeito, não existe confusão. Onde há respeito, onde há amor, onde há obediência, não existe confusão. E humildade também. Onde há que as pessoas têm que ser humildes, como o Senhor Jesus nos ensina, né? Que o Senhor Jesus foi humilde. Chegamos à conclusão da lição de hoje. Chegamos ao final de mais uma lição bíblica. Esse trimestre, essa lição está maravilhosa. Nos ensinando, nos alertando contra as sutilezas do inimigo para nos destruir. Sabemos que a peleja é grande. Sabemos que os ataques são muitos. Mas não podemos perder a esperança, a fé que o Senhor Jesus está conosco. E a nossa vitória vem em nome de Jesus. Vimos que a família está sob ataque, é uma verdade. Desvios sutis procuram desconstruir o projeto da família tradicional. Velhas práticas como a do adultério estão sendo vendidas para a família como uma coisa normal e até mesmo necessário para turbinar o relacionamento. Um engodo do diabo. Nesse contexto de desconstrução familiar, os pais devem mais do que nunca firmar e inculcar nos filhos os valores da fé que uma vez foi entregue aos santos. Os pais precisam ensinar aos filhos, ensinar os valores da família, ensinar a palavra cristã, ensinar o caminho certo para os filhos. Que o Senhor possa continuar nos abençoando, que o Senhor possa continuar nos guardando. E nós sempre vigilantes, que o inimigo está aí lutando, tentando nos destruir, usando seus adeptos para nos destruir. Mas o sangue de Jesus tem poder. O que nós não podemos perder é nossa fé, é nossa esperança que um dia nós estaremos com o Senhor. Que a vitória vem, as lutas passam e a vitória chega em nome de Jesus. Que o Senhor possa continuar te abençoando, abençoando a tua família, que nós possamos continuar lutando, uns orando pelos outros, para que o Senhor nos dê força para vencer
mais uma peleja, mais uma luta a cada dia. E à noite nós podemos cantar o hino da vitória. Deus está conosco, Deus está nessa luta. Basta crer. Fiquem com Jesus. Deus abençoe.